Olá amigos, começa agora mais um programa aqui na sua TV Santa Luzia. É claro que eu não estou nos estúdios da TV Santa Luzia, permaneça em casa assim como você. Mas você não ficará sem informação? Claro, no programa de hoje falaremos sobre o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, que foi celebrado recentemente dia 2 de abril. Para tirar todas as dúvidas sobre o transtorno do espectro autista, eu convidei a psicóloga Daniela Freire. Eu a entrevistei à distância e ela vai tirar todas as dúvidas. O que fazermos com as crianças? O que contarmos? O que contamos para elas? Fala, psicóloga. Boa noite, Luiz Alberto. Obrigado pelo convite de estar aqui no programa mais uma vez. E hoje nós vamos falar desse tema maravilhoso, que é transtorno do espectro autista. É o tema da minha área de especialização, que eu atuo, que eu atendo todos os dias, são as crianças com esse diagnóstico. Então vamos lá, o que é autismo, né? Há alguns anos atrás nós ouvíamos falar sobre síndrome de Asperger, transtorno global do desenvolvimento e autismo. Atualmente, no DSM-5, que é o Manual de Diagnósticos em Saúde Mental, nós unimos todos esses diagnósticos, então todas aquelas crianças que tinham esses outros nomes, nós juntamos em um lugar só e nós falamos que essa criança tem diagnóstico de transtorno do espectro autista. E o transtorno do espectro autista, ele é em 3 níveis, nível 1, nível 2, nível 3. Então a criança que antes eu falaria que é um Asperger, hoje eu falo que ela é autista nível 1. E o que os níveis de autismo quer dizer, né? Quer dizer então que a criança que tem o nível 1 tem menos comprometimento, vai se desenvolver mais rápido, é menos autista, então quem é o nível 3 é o maior grau, é a pessoa que é mais autista, nível 1 é menos, o que isso quer dizer? Então, os níveis de autismo, eles servem para me descrever as características dessa criança. Então, a criança com nível 1 tem as características X, a de nível 3 as características tais. É isso que quer dizer, e me diz também sobre a quantidade de ajuda que essa criança vai precisar. Então, a criança com nível 1, ela vai precisar de ajuda, ela vai precisar de terapia, mas talvez um pouco menos do que a do grau. E, de repente, a criança deixa de apresentar o que antes ela fazia. Então, já é um sinal de alerta. Eita, tem alguma coisa aí, vamos avaliar, vamos levar para o pediatra, vamos levar para o neuro e vamos avaliar. Atraso no desenvolvimento é uma das características. E nesse atraso do desenvolvimento vai incluir atraso na fala, às vezes atraso na aprendizagem, que mais, né? A gente tem a ausência de contato visual, que eu já falei. Muitas crianças são sensíveis ao barulho. Muitas crianças se incomodam com algum tipo de textura, não gostam de coisa muito mole, não gostam de coisa muito dura. Então, essas são as características básicas e gerais que várias crianças apresentam. Então, assistindo o vídeo, dá pra falar assim, eita, ela falou do atraso, falou da sensibilidade ao barulho, fulano é autista, fulano tem esse diagnóstico. Posso bater um martelo? Não, de jeito nenhum. Essas características que eu falei são características pra gente ficar de olho. Então, se a minha filha apresenta alguma dessas características, eu vou levar para o profissional avaliar, vou levar para o neurologista, vou levar para o meu pediatra, vou falar que eu estou desconfiando de alguma coisa, vou levar para o psicólogo especializado em autismo infantil, o psicólogo especializado em atendimento infantil, para esse psicólogo avaliar também. E aí acontece uma avaliação multidisciplinar. Quais são as características do autismo? Eu diria que as crianças com esse diagnóstico, os pacientes com diagnóstico de autismo não vão ser todas iguais. Então não adianta eu pensar que eu conheço uma criança com esse diagnóstico, 10 crianças com esse diagnóstico serão iguais. Não. Cada criança é única na sua singularidade, na sua individualidade e no diagnóstico cada criança apresenta características diferentes. Mas como a gente tem pouco tempo, eu tenho que falar rapidinho, eu vou falar as principais. Então no autismo eu percebo a ausência do contato visual. Geralmente os pais, as mães, eles identificam que pode haver alguma coisinha, pode ter um autismo lá na infância, quando a criança ela começa a apresentar atrasos no desenvolvimento. Então, uma característica do autismo é atraso no desenvolvimento. A criança está tendo um desenvolvimento típico, um desenvolvimento dentro do esperado para a idade dela, andou na idade esperada, falou na idade esperada, engatinhou na idade esperada. Tá com o desenvolvimento tudo alinhadinho, dentro do esperado. Aí, de repente, a mãe fala assim, mas esse menino fazia tal coisa, agora ele não faz? Ele falava, agora ele não tá falando. Ele falava uma frase completa, agora ele só fala dadá, mamá, regrediu.
Então, é uma das características. A criança tinha um desenvolvimento dentro do esperado e, de repente, a criança deixa de apresentar o que antes ela fazia. Então, já é um sinal de alerta. Eita, tem alguma coisa aí, vamos avaliar, vamos levar para o pediatra, vamos levar para o neuro. Como é feito o diagnóstico e tratamento? Então, o diagnóstico ele é feito por uma observação clínica. Quando eu falo que é uma observação clínica, o que eu quero dizer, né? Quando eu falo que é uma observação clínica, eu estou dizendo que não há nenhum exame que eu faça que vai sair lá, né? Fiz o exame, sai lá. Criança com autismo, adulto com autismo, pessoa com autismo. Não há. Então, não existe nenhum exame de imagem, exame de sangue que vai me dizer que a criança possui o transtorno do espectro autista. Então, eu sei que a criança tem esse diagnóstico por observação clínica. Eu vou levar a minha criança para o neurologista, ele vai avaliar. Geralmente essa avaliação ela é feita multidisciplinar, né? O neuro, o psicólogo, a terapeuta ocupacional, a fonoaudióloga. Então toda essa equipe ela vai juntar, vai avaliar a criança, avaliar a situação dela, avaliar a situação desse paciente e juntos eles vão dar o diagnóstico. Mas acontece também de a mãe foi no psiquiatra, o psiquiatra deu o diagnóstico, beleza? A mãe foi no neuro, o neuro deu o diagnóstico, beleza? Mas no geral, na maioria dos casos, a mãe, o pai leva essa criança para o atendimento, ele é atendido, o profissional vai pedir que ele seja acompanhado, que ele faça um acompanhamento com esses profissionais que eu citei, e durante esse acompanhamento, vai lá, foi pro psicólogo com a suspeita de autismo. O que eu vou fazer? Eu vou atender essa criança, eu já vou começar a estimular essa criança, porque se essa criança veio, ela tem algum déficit, ela tem algum excesso, ela tem algo que precisa ser estimulado. Eu vou estimular e junto com a estimulação, eu já vou avaliar. Eu faço algumas avaliações, após esse período de avaliação, eu faço um relatório, a mãe vai levar esse relatório falando o que eu acho, se a criança é, se a criança não é. O neuro vai avaliar e aí sim sai o diagnóstico. Então, o diagnóstico é feito dessa maneira, no geral, por uma equipe multiprofissional. E ele é feito por observação clínica, como eu já falei. E o tratamento de autismo, como é feito e por quem é feito? O tratamento ele vai ser realizado por esses profissionais que eu falei, e juntos esses profissionais vão descobrir o que esse paciente precisa, o que eu preciso estimular. Eu tenho que estimular a fala, eu tenho que trabalhar questões comportamentais, eu tenho que trabalhar déficits comportamentais, eu tenho que trabalhar excessos comportamentais. Aí nós conhecemos essa criança, nós conhecemos esse paciente, nós avaliamos no geral, observamos, entrevistamos a família, perguntamos como que é essa criança em casa, como que é a criança na escola e fazemos uma avaliação ampla sobre quem ela é, como ela é, quais comportamentos ela apresenta, e a partir daí eu vou estimular e vou trabalhar com a criança para que ela possa se desenvolver e trabalhar as dificuldades que ela tem. Mitos e verdades sobre o autismo. Ao falar em autismo, existem muitos mitos e as pessoas ficam sem saber se realmente é ou não é. Então vamos lá. Eu acho que o principal, que quase todo mundo já ouviu, né? Todo autista é violento. Todo autista é violento? Não, gente, não é. As crianças com autismo, elas apresentam agressividade em algum momento, mas não são todas as crianças. E agressividade não é critério de diagnóstico para o autismo. Então, eu não vou falar que toda criança tem agressividade é autista. A criança apresentou o comportamento de agressividade, logo a criança é autista? Não, de jeito nenhum, de forma alguma. A agressividade vai discriminar se a criança possui diagnóstico de autismo ou se não possui. Então, a agressividade não é critério de diagnóstico. Algumas crianças apresentam, mas é uma questão comportamental. Então, a criança foi agressiva por algum motivo, esse comportamento foi reforçado e ele é mantido por algum reforço. Ela apresenta agressividade e é reforçador para ela ser agressiva, mas não é por causa do diagnóstico, é por uma questão comportamental. Outra coisa que a gente escuta bastante, autismo tem cura? E aí, autismo tem cura? Fulano foi curado de autismo. Então, se o fulano foi curado de autismo, provavelmente o diagnóstico não estava correto, porque o autismo ele não tem cura. O que acontece? Várias crianças, quando são estimuladas, e quanto mais estimuladas, quanto mais tais comportamentos, e agora deixou de apresentar, porque ela foi lá para fono, foi para TO, foi para psicóloga, trabalhou esses comportamentos e deixou de apresentar. Então, os comportamentos que antes eram em uma escala
enorme, agora é numa escala bem pequenininha. Aí algumas pessoas têm a impressão que a criança deixou de ser autista, mas ela não deixou de ser autista, ela não deixou de ter o diagnóstico de autismo. Acontece que os comportamentos que antes ela apresentava, agora ela não apresenta mais, ela deixou de apresentar esses comportamentos. Outro mito que a gente escuta, que na verdade acho que não é nem um mito, né? Acho que é talvez uma falta de comunicação, ou talvez a gente escuta rápido e fala rápido, não se apega a essa fala, né? O método ABA, essa palavra, né? Método ABA. Então, não é método, é uma ciência. A ciência é a análise do comportamento aplicada. É uma ciência excelente que nós estudamos lá na psicologia. Outras áreas também buscam dessa fonte maravilhosa que é a análise do comportamento. E eu uso a análise do comportamento para aplicar nas minhas crianças, eu uso essa abordagem para trabalhar programas terapêuticos para cada criança, mas não é um método quando eu ouço método, é como se fosse uma receitinha do bolo, né? Eu pego a receita do bolo, aplico lá com todas as crianças do mesmo jeitinho, mas não é um método, é uma ciência. Então é isso sobre mitos e verdades do autismo. Autismo e coronavírus. O que eu faço com a criança? Eu conto para a criança, eu explico o que é esse vírus, eu explico por que ela tem que ficar em quarentena, como que eu faço para ela lavar as mãos, o que eu faço. Então, muitos pais apresentam dificuldade, né? Quando a gente fala da quarentena, do vírus em si, o que eu faço, como que eu faço com a criança. Se é uma criança que vai compreender a explicação sobre o que é o vírus, vale a pena explicar. Eu até postei no Instagram uma historinha e todo mundo viu, eu vi várias páginas, uma historinha com o vírus desenhadinho, contando como que contando que eu lavo a mão para ele não entrar no meu corpo, para que eu não fique doente e que daqui a pouco esse vírus vai embora, mas até o vírus ir embora eu vou ficar em casa. Então uma historinha ilustrada, bem bonitinha, eu posso pegar a historinha, mostrar para minha criança, explicar para ela o que é e por isso que ela tem que lavar a mão. Eu tenho que ficar atento para que eu não faça de uma forma que seja assustador, de uma forma que vai ser alarmante para a criança, que a criança vai ficar com medo. Eu preciso contar como se fosse uma historinha, com jeitinho, com carinho. Eu vou brincar com a criança, então a gente vai lavar a mão, vamos lavar a mão e fazer muita bolha de sabão. Aí lava a mão, faz uma festa. Eita, agora o vírus foi embora, tchau vírus, a gente vai ficar forte, saudável. Isso é muito importante para que a criança ela não tenha uma resistência ao ato de lavar a mão, né? Se eu ficar muito apreensiva, muito nervosa, vamos lavar a mão, fulano, vem aqui agora, corre lavar a mão. A criança vai ficar muito nervosa, eu não vou conseguir lavar a mão da minha criança, eu não vou conseguir proteger ela e nem contar para ela sobre a situação que está acontecendo e a importância de se prevenir. Então é importante contar para a criança, contar de uma forma que a criança compreenda, de uma forma que eu sei que a criança vai entender e dentro da capacidade dela. Então, eu não preciso abrir muito esse leque, contar tudo, contar dos países, contar das mortes, não. Eu conto para a criança que ela tem capacidade de compreender. E, além disso, nessa fase de quarentena, é muito importante eu ter atividades para fazer com a criança. Muitas crianças não estão indo para terapia, outras não estão indo para a escola, não estão indo para terapia, não estão fazendo atividade nenhuma. Então é muito importante eu sentar com a criança, brincar e estimular a criança para que ela não venha ter prejuízo nesse tempo que ela vai ficar sem nenhuma estimulação. Muitos profissionais fazem atendimento online, então procura o profissional que atende seu filho online, aonde ele vai te orientar, ele vai te dar dicas, ele vai sugerir atividades que seu filho precisa. E dentro dessas atividades, em casa, você vai conseguir estimular. Então, é muito importante ocupar bastante a criança, dar bastante atividade para ela fazer, para que ela fique em casa, mas fique em casa sendo estimulada. Dicas para os adultos. Então, Luiz Alberto, a dica para os adultos em relação a essa fase de quarentena é bem parecida com a das crianças, né? Eu sempre falo no consultório, quando eu estou com os adultos, que eu preciso focar no aqui e agora. Nessa fase, tem algumas coisas que estão sob o meu controle e várias outras que não estão. Então, o que eu posso fazer? Eu posso focar nas que estão sob o meu controle, nas situações que eu posso controlar, nas situações que eu posso intervir e intervir. Nas que não estão no meu controle, eu preciso deixar um pouquinho de lado, por mais que é difícil deixar de lado, né? Eu preciso deixar um pouquinho de lado e focar naquilo que eu posso trabalhar, naquilo que eu posso fazer. E é muito, muito importante eu viver aqui agora. Então, vamos lá. Aqui agora eu não posso trabalhar?
Tá bom, não posso. Então, aqui e agora, eu vou focar em ficar com a minha família. Aqui e agora, com a minha família, eu vou focar em fazer atividades que me façam bem. Aqui e agora, eu vou assistir uma série que eu gosto. Aqui e agora, eu vou fazer aquilo que eu posso fazer. Às vezes, a gente fica desesperado por olhar naquilo que eu não posso fazer, naquilo que não está sob o meu controle. Então, será que daqui a 10 dias vai passar? Eu não sei, nós não sabemos, nós não temos esse controle. Então, quanto mais eu foco nessas questões, mais angustiada eu fico, mais desesperada eu fico. Então, será que eu vou conseguir pagar todas as contas? Será que alguém da minha família vai ficar doente? E tudo isso nos deixa muito ansiosos, nos deixa muito nervosos, né? O excesso de informação também vem trazer essa ansiedade, esse nervosismo. Então, o que eu posso fazer é cuidar do que está sobre o meu controle. Está sobre o meu controle usar as dicas de higiene? Está. Então, eu vou higienizar todo mundo, vou lavar a mão das crianças, eu vou orientar as crianças. Isso está sobre o meu controle. Está sobre o meu controle como a minha família vai ficar nesse período? Está. Emocionalmente, não. Mas como a minha família vai se alimentar, como a minha família vai ter atividades para fazer, tudo isso está sobre o meu controle. Então, eu preciso focar no que eu posso fazer, focar nas situações em que eu consigo controlar, eu consigo modelar, eu consigo moldar, e as que eu não posso, eu vou deixar ali no cantinho. A partir do momento em que eu puder, que eu tiver controle, volta aqui situações que agora eu vou tratar vocês. Mas enquanto isso, eu vou focar no aqui e agora. Então, aqui e agora, eu posso lavar a mão para ficar mais tranquila? Posso, então eu vou lavar a mão. Aqui e agora eu posso descansar um pouquinho, eu posso fazer uma zumba em casa, eu posso malhar em casa, então eu vou fazer. Então vamos focar no aqui e agora e vamos ter fé, vamos ter paciência, vamos ficar quietinho que essa fase vai passar. E tomara que ela passe rápido, que ela passe logo, tomara que ela se resolva o mais breve possível para que nós possamos nos encontrar com os nossos familiares, possamos abraçar, podemos beijar, apertar as mãos e ficar todo mundo juntinho. Então é isso, obrigado pelo convite mais uma vez, foi um prazer estar aqui. Então até mais, tchau, tchau. Quero agradecer a participação de todos, agradeço também a participação da psicóloga Daniela Freire. Lembrando que ao voltarmos, ao normalizar a situação, voltaremos para os estúdios da TV Santa Luzia e lá transmitiremos os programas ao vivo como sempre fizemos. Você pode nos seguir no Instagram, @jornalista Luiz Alberto, @TV Santa Luzia. Valeu, gente. Até segunda-feira que vem, neste mesmo horário. Tenham todos uma excelente semana. Começa agora mais um programa aqui na sua TV Santa Luzia. Assista na segunda-feira o programa do Luiz Alberto, a partir das 19h30, com informações, entrevistas e muito mais. Informação e cultura no caminho do conhecimento na TV Santa Luzia.